E aí galera, esse vídeo ele vai ser o último da série do back-end da nossa aplicação. Então ele vai ser exclusivamente para a gente fazer o deploy da aplicação, certo? E o serviço que eu escolhi para a gente fazer o deploy vai ser o render, esse daqui. Eu vou deixar o link dele na descrição. E para vocês se conectarem a ele é bem fácil, vocês só vão clicar nesse botão aqui e ele vai ser direcionado para uma tela para vocês fazerem a conta de vocês pelo Google ou sei lá, o GitHub, vocês escolhem. E depois que vocês fizerem o login, vocês vão vir para uma tela de dashboard aqui. Com certeza vocês não vão ter nenhum projeto hospedado, então a gente vai hospedar o primeiro projeto agora. Só que antes é interessante que vocês tenham em mente que o projeto para ser hospedado é interessante que eles estejam no GitHub, certo? Então esse projeto ele tem que estar no GitHub. Eu já mandei ele para o GitHub na branch dev, como vocês podem ver aqui embaixo. E isso vai ser interessante porque o render ele vai apontar para o GitHub onde está o nosso projeto. E assim ele vai meio que consumir todas as funcionalidades que a gente tem aqui, né? Vai gerar um link e a gente vai poder acessar o nosso projeto pelo link que ele gerar. Então, com o projeto já no GitHub, a gente vai fazer o seguinte: eu vou clicar nesse botão Add New. Clicando nele, a gente tem algumas opções aqui. A opção que a gente vai escolher é de Web Service, e a gente vai hospedar um projeto back-end. Então é um serviço web. Clica nele. E aqui a gente vai escolher o repositório onde está o projeto, né? No caso, o nosso projeto do To-Do List. Eu também vou deixar esse projeto público, certo? Para todo mundo ver. É um costume meu, eu sempre deixo público quando eu termino o servidor ou o cliente, certo? Então você clica no GitHub onde está o projeto e ele vai recarregar essa página com algumas opções. Aqui a gente vai configurar algumas coisas. Primeiro, o nome eu vou deixar o mesmo do projeto, e aqui em Languages a gente vai mudar. Aqui está Ruby, vamos colocar para Node. Pronto, colocou aqui para Node e a gente vem para Branch. É interessante isso aqui também porque ele vai apontar para o repositório e para a branch onde está o nosso back-end. Então aqui como não está na main, essa está naquela branch que eu mostrei para vocês, a branch dev. Então aqui a gente vai ter que mudar. Se não mudar, ele vai dar erro porque na main não tem nada. Então vocês escolhem dev aqui. Feito isso, a gente vai vir para essa outra opção aqui, que é a opção da raiz do diretório. É onde está hospedado todo o nosso código do back-end. Aqui a gente o nosso back-end ele está todo armazenado dentro dessa pasta server aqui, ó. Então a gente tem que apontar para essa pasta server. Então aqui no root directory a gente coloca server, certo? E já muda aqui a base do caminho das outras opções. Aqui em build comando é interessante a gente entender porque tem várias formas de buildar o projeto. No nosso caso, como a gente está usando JavaScript puro, então não tem uma forma assim de buildar o projeto. Porque o build nada mais é do que para quem usa o TypeScript, né, a gente tem que buildar o projeto para depois inicializar o servidor com o projeto buildado. Então o build nada mais é do que transpilar o código de TypeScript para JavaScript, certo? Para que ele seja executável. No nosso caso, como a gente não está usando TypeScript, não precisa buildar, reconfigurar o nosso projeto para JavaScript, então a gente tem que pensar aqui como sendo o passo anterior a startar o nosso sistema, o nosso servidor. Então quando a gente faz a cópia de um repositório, e lembrando que o Node Modules não vai e precisa dele para a gente acessar as libs, a gente precisa fazer antes o npm install. Então no nosso caso o build command aqui ele vai ser apenas o npm install. Então aqui vocês vão colocar npm install, certo? Aqui eu tenho algumas outras opções, mas é porque eu também uso TypeScript e em algumas aplicações, além de npm install, a gente tem que buildar o projeto, né, para recompilar ele de TypeScript para JavaScript. Então como é JavaScript, vamos usar apenas o npm install, para que ele instale todas as libs primeiro. Feito isso, agora a gente vai para o comando de start.
e o comando de start, no nosso projeto a gente estava usando o npm run dev, né? O npm run dev ele estava inicializando o nosso servidor, só que o NodeMon eu falei que a gente vai usar ele apenas no desenvolvimento, porque cada alteração no código que a gente fizer ele vai reatualizar o servidor. Só que se o seu projeto já está no render, ele não vai ter alteração de código assim para ficar se reatualizando. Então, em vez de usar o NodeMon aqui, vocês vão usar o Node. Então a gente coloca Node src.f.mjs. Você coloca Node espaço src, que é a pasta onde está o nosso arquivo da configuração do servidor, e você coloca o nome dele, app.mjs. Se vocês tiverem colocado server.mjs, vocês colocam esse mesmo nome, certo? Feito isso, a gente vem para essa outra aba, que é o tipo de instância, que é onde a gente escolhe o plano, né? O render ele tem alguns planos pagos, só que aí a gente vai usar esse free aqui, ó. Escolhe o plano free, depois desce e vem para essa parte que é muito importante, certo? Que é onde a gente vai colocar as variáveis de ambiente. Então, no nosso projeto a gente tem duas variáveis de ambiente. É interessante que a gente coloque lá, porque senão a nossa aplicação, ela, por exemplo, quando chegar aqui, ela não vai reconhecer esse port, caso não tiver as variáveis de ambiente lá no render, certo? Então, para colocar, vocês só precisam copiar tudo. Não precisa colocar na mão cada um, você copia tudo, vem para cá e nessa primeira vocês só dão um Ctrl V. Ctrl V ele já separa tudo, variável e o que tem na variável, por exemplo, port tem o 8080 e o DBORI tem o link do nosso banco. E feito isso é só clicar aqui em Deploy Web Service. Clicando aqui ele já vai inicializar o processo de deploy. Vem para cá e aqui é o painel de logs. É interessante que sempre, se vocês já estiverem usando o link de deploy, sempre dá uma olhada aqui, porque às vezes dá um erro e ele aparece aqui. Então a gente vai esperar aí fazer o deploy. Já concluiu aqui o deploy da nossa aplicação, ele vai ficar com a palavra live aqui e verde, né? E o link que a gente vai usar no nosso front-end vai ser esse daqui, ó, que ele disponibilizou para a gente. Esse é o link que a gente vai usar para fazer as requisições da nossa API lá no React, beleza? Então, a gente já finalizou aqui a playlist do servidor da nossa aplicação e a gente já vai dar início ao front-end com o React, certo? Então, valeu!